Pois é, meus irmãos, o chevetão da NASA que foi em direção à Lua ontem, o SLS que aparece aí no seu vídeo, ele bateu no domo de bronze e papocou ali no chão, meus amigos. Agora temos vídeos, né? Os vídeos estão viralizando na internet global, temos imagens, pessoas que viram caindo, então fomos enganados pela NASA. É isso que estou falando, né? Eu vou já falar sobre a verdade desses vídeos aqui. Tem até um vídeo famoso que eu vou já mostrar aqui, que mostra os astronautas entrando numa portinha e o foguetão subiu vazio. Fomos enganados. Eu fiz um vídeo ontem, meu irmão, fui enganado. Pessoal, é interessante que diversas pessoas que estavam em aviões viram o foguete subindo, passando pelo avião e sumindo na atmosfera da Terra. Desapareceu. Mas essas pessoas receberam, ó, dinheiro da NASA pra mentir, meus irmãos. Fomos enganados, né? Pessoal, ontem eu mostrei diversos versículos, eu provei na Bíblia que não existe domo, que a Terra não é plana, mas diversas pessoas me xingaram falando assim, esse cara não mostrou o principal versículo, que mostra uma árvore na Terra, que é possível ser vista pelo mundo todo, então a Terra é plana. Tem um versículo que mostra que Deus mostrou para Moisés a Terra toda de cima de uma montanha, então a Terra é plana. Tem um texto que fala sobre a abóboda, né, que cobre a Terra. Eu vou te provar que você leu errado e vou falar sobre a verdade desses vídeos aqui, tá, pessoal? Olha só o texto que me xingaram ontem dizendo que eu não citei ele. E teve muita gente que saiu do canal falando assim, eu gostava desse cara quando ele era burro, foi enganado pela NASA, não dá pra acreditar na pregação desse cara, foi seduzido pelo sistema. Irmãos, você aguentar certos tipos de crente, meu irmão, não é fácil não, tá? Não é fácil. Olha o que a Bíblia diz em Jó 37:18. Ou estendeste com ele os céus, que são sólidos como um espelho fundido. Tem gente que não sabe que na Bíblia tem um negócio chamado de figura de linguagem. Ou você já viu alguma pessoa que parece com um escorpião? Porque a Bíblia fala sobre isso. Quem foi que citou isso aqui? Foi Deus? Não foi. Foi um homem chamado de Eliú, o amigo de Jó. Então, para Eliú, o céu era semelhante a um espelho fundido, ou seja, um espelho brilhante. E parece realmente, né? Mas quer dizer que o céu é assim? Meu irmão, na Bíblia tem hora que é Deus que tá falando, tem hora que é o homem que tá falando e tem hora que é o diabo que tá falando. Veja bem, veja só isso aqui. Você acredita que Paulo era uma peste? Porque a Bíblia diz que Paulo era uma peste. E agora, como é que fica? Olha o que diz em Atos 24:5. Verificamos que este homem é uma peste e promove tumulto entre todos os judeus por todo o mundo e é também chefe da seita dos nazarenos. E agora? Tem hora, meu irmão, que não é Deus que tá falando, não, é o homem que tá falando. E quem tá falando aqui é um personagem chamado de Tértulo, advogado dos acusadores de Paulo. Por exemplo, quando Pedro disse que não era bom Jesus ir para Nazaré, para Jerusalém, Pedro tava certo? Não tava. Era o homem falando. Nem todo personagem bíblico que fala dentro da Bíblia tá dizendo a verdade. Você sabia disso aqui? Eu poderia mostrar uma enxurrada de versículos. Tem gente que tá falando da própria cabeça e até usando figura de linguagem. E eu vou te provar aqui, tá? Essa frase, espelho fundido no hebraico, significa, sabe o que é? Significa algo brilhante como metal polido. Então, para Eliú, o céu era como se fosse um metal que foi polido. Mas não quer dizer que em cima da Terra tem um prato de vidro. É interessante, né? Que cai asteroide na Terra. Então os asteroides estão quebrando o domo. Porque cai todo dia na Terra, milhares, né? Mas a NASA tá mentindo, não é asteroide não. Eles mesmo que jogam. Como um ignorante escreveu aqui, dizendo que já tentaram até explodir o domo com bomba atômica. Inacreditável. Agora vamos para o texto que fala sobre a abóboda. Eu respeito você que pensa diferente, tá, meu irmão? Pode crer no que você quiser. Só não diga que é a Bíblia que fala que a Terra é plana. Porque tem muita gente que zomba da palavra de Deus por causa de gente como você que inventa isso. O texto que fala sobre a abóboda, olha só. As nuvens são esconderijo para ele. As nuvens esconde a Deus? Eu pergunto pra você, esconde? Não esconde, meu irmão, é uma figura de linguagem, é uma poesia. As nuvens são esconderijo para Deus, para que ninguém lhe veja, e passeia pela abóboda da terra. Ah, então fala de abóboda, tá falando de um domo, né, de vidro ou de blindado, não sei o que cobre a terra. Essa palavra abóboda do hebraico significa, sabe o que é?
horizonte. Ou seja, Deus, ele passeia e ele vê o horizonte da terra. É só isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Não tem um domo, não. Irmão, tem gente que não quer obter conhecimento. Tem gente que quer ser ignorante mesmo. Quer morrer na burridade. Mas eu vou te mostrar a verdade, tá, pessoal? Essa é uma doutrina inventada pelo diabo para ridicularizar a fé, dizendo que a terra tem um domo por cima. Não fala sobre isso, não, tá? Olha só, sobre a árvore que fala que o mundo todo vê. Olha só. Daniel 10, versículo 4. Daniel 4, versículo 10. Eram assim visões. Então não é algo literal, é uma visão. Eram assim as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu olhava e eis que uma árvore no meio da terra, cuja altura era tão grande que crescia e tocava o céu. Tem alguma árvore que toca o céu? Não tem, meu irmão. É uma figura de linguagem. Olha só. E ela era muito forte e crescia, e a sua altura chegava até o céu e era vista por todos os habitantes da terra. Aí tem gente que diz, então a terra é plana, porque tem uma árvore que você enxerga do mundo todo? Meu irmão, quem tá tendo essa visão é um cara chamado de Nabucodonosor. Deus deu essa visão para ele, e essa árvore significava ele, um reino gigante, que a mesma Bíblia diz que essa árvore foi cortada. Ou seja, não tá falando de um pé de pau literal não, meu irmão. Por favor, é 2026. Agora, fala sobre toda a terra, né? Diz que Moisés viu o mundo todo. Vou ler. Daniel 34, versículo 1 ao 4. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, acima de toda a terra, acima de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou a terra toda. Então a terra é plana, porque se ele subiu numa montanha e viu a terra toda, essa terra toda, meu irmão, é só você ler o versículo todo. Tá falando da terra desde Gileade até Dan. Essa era a terra toda que ele viu. Não foi o mundo não, não foi o planeta não. Ele viu a terra prometida. Irmãos, vejam como tem crente que a pessoa... Meu irmão, ser crente não é sinônimo de ignorância não. Qual o objetivo da NASA me enganar que a terra é redonda? O que isso vai mudar na minha vida? Vamos supor, e se a Terra fosse plana, o que isso ia mudar na minha vida? Nada. Interessante que todos os planetas são redondos, só a Terra que é plana, né? Que a Bíblia não fala. Agora, meus amigos, olha só isso aqui, face das águas. Outro versículo que disseram ontem, mas você não citou esse, porque eu desbanquei a teoria da Terra plana, né? Vou citar. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa palavra pairava, os terraplanistas acreditam que é um teto. Ela pairava sobre o teto. Mas onde é que fala isso? Lugar nenhum. E sobre a frase face das águas, dizem, então a terra é plana, porque ele pairava sobre a face das águas? Pairar sobre a face das águas significa dizer que a terra é plana, meu irmão. De onde foi que você tirou isso? Pelo amor de Deus. Agora, pessoal, uma irmã falou aqui ontem dizendo assim, esse missionário tem muita paciência para explicar isso. Meu irmão, é porque é a minha missão. Tentar mostrar a verdade para as pessoas, né? Mas tem gente que não quer ver. Tem hora que quando um personagem bíblico fala, ele tá dando a opinião dele. Vou te provar. 1 Coríntios 7:1. Paulo disse que é bom que o homem não toque em mulher. Aí mais na frente ele fala, digo eu, não o Senhor. Ou seja, essa era a opinião particular dele. Paulo não tá falando contra casamento, porque o irmão disse que não ia casar porque Paulo disse que seria bom que o homem nem tocasse mulher. Paulo disse, digo eu, não o Senhor. É a opinião do personagem Paulo, não é a opinião de Deus. Para Deus, não é bom que o homem esteja só. Veja, meu irmão, é só ler com entendimento. Tem hora que é Deus falando, tem hora que é o homem falando e tem hora que é o diabo falando. Por exemplo, no texto que Jesus viu todos os reinos do mundo, né, de cima de uma montanha. Essa foi uma visão, meu irmão. Foi um contexto espiritual. Tanto é que a Bíblia usa a expressão num piscar de olhos no original. Quando a Bíblia diz que no instante ele viu a terra toda, no original fala num piscar de olhos. Ou seja, num piscar de olhos, Jesus viu o mundo todo. Mas não foi literal, foi uma visão. Ele enxergou o planeta todo, porque ele pode ver, porque ele é Deus. Mesmo sendo redonda a terra, ele enxergou
a Terra toda. Foi uma visão. Pelo amor de Deus, queridos irmãos. Aí muitos citam Gênesis 1, do versículo 6 ao 7, que fala que Deus colocou a expansão, né? Que Deus colocou o firmamento e fez divisão entre águas de cima e água de baixo. Tudo bem. A atmosfera da Terra, essa camada azul que a gente vê, nada mais é, meu irmão, do que um lugar que tem muita água. Existe mais de 2 trilhões de toneladas de água na atmosfera da Terra. A ciência diz isso. E esse firmamento nada mais é do que expansão. Firmamento no original de Gênesis 6 significa expansão. Firmamento não significa cúpula, não. Não significa redoma, não. Firmamento no hebraico desse texto quer dizer expansão, espaço de universo, espaço em cima do planeta, onde existe essa camada protetora. De fato, a Terra é protegida pelo campo eletromagnético dela mesma. E os demais versículos, eu citei tudo de ontem. Em nenhum lugar diz que a Terra é coberta por uma redoma, não. Isso é invenção, tá? Isso é invenção. É uma doutrina inventada pelo diabo para ridicularizar. E tem crente que até merece ser ridicularizado, porque a pessoa quer acreditar num absurdo, tá? Num absurdo. Me perdoe, irmão. Eu sei que não gosta de mim, mas eu preciso falar a verdade, direta, tá? E sobre esses foguetes que aparecem aqui, meus amigos, nada mais é do que o destroço. Esse vídeo aqui, por exemplo, é um foguete da SpaceX que caiu, que não subiu, que teve erro. Quase ele não consegue fazer o foguete que de fato subia, o Falcon 9, né? Por exemplo, esses pedaços aqui são do País Vermelho, um foguete que não deu certo para levar satélite, que caiu. Basicamente é isso aqui, tá? O foguete de fato subiu. E esses dois repartição que aparecem aqui, nada mais é do que onde fica combustível do SLS. O combustível queima, ele cai e sobe só a parte de cima. Meu irmão, por favor, lembre-se, a fé não é pretexto para ignorância. Sei que muita gente vai sair do canal, mas eu não sou um pregador burro, tá? Eu preciso falar a verdade para vocês. E pra mim é muito maravilhoso entender isso aqui, irmãos, porque a Terra, como a Bíblia diz, ela tá pairando sobre o nada. E em Jó 26:7 fala: ele estende o monte sobre o vazio e faz pairar a Terra sobre o nada. A Terra tá pairando sobre o nada. Acredite você ou não, o nome disso é milagre. Porque tem gente que tem que reduzir Deus a uma terra debaixo, em cima de um prato, com a cúpula por cima. Aquele negócio que a gente bota pra cobrir ovo. Você tá reduzindo a Deus. Deus é tão grande que ele colocou a Terra no vazio do nada, como eu mostrei aqui, e ela tá pairando em cima. Ou acredite você ou não. E se você quiser fazer um foguete, você pode subir e ver você mesmo, tá? Como muitas pessoas, esse cara aqui, por exemplo, provou que a Terra é redonda, mas papocou, né? Queridos irmãos, querem aprender a trabalhar na internet de forma segura e honesta? Clica no link do primeiro comentário, fale conosco e até amanhã.